Shabbat Shalom, eu sou o pastor Wagner, da comunidade messiânica da Reconciliação, e quero convidar a todos vocês a abrir a Bíblia Sagrada no livro de Bereshit, no capítulo 6, a partir do verso 9. Diz assim: Estas são as gerações de Noé. Noé foi um homem justo e íntegro na sua geração. Com Deus andava Noé. E gerou Noé 3 filhos, Sem, Ram e Jafté. E corrompeu-se a terra diante de Deus, e encheu-se a terra de roubo. E viu Deus a terra, e eis que ela estava corrompida, porque tinha corrompido toda criatura o seu caminho sobre a terra. E disse Deus a Noé: O fim de toda criatura veio perante mim, porque se encheu a terra de roubo por causa deles, e eis que os destruirei com a terra. A Haftará, ou seja, os profetas, se encontra em Isaías 54, a partir do verso 1 até o capítulo de Isaías 55, verso 5. Na Brit Hadashah, ou seja, no Novo Testamento, nós temos Mateus, capítulo 24, a partir do verso 36 ao 44, Lucas 17, do verso 26 ao 37, nós temos Atos 2, do primeiro verso ao 16, nós temos Pedro, capítulo 3, do verso 18 a 22, e nós temos Pedro 2 e o verso 5. Noa, o ano é 5.784 e hoje é o dia 6 de Reshivã, que no nosso calendário gregoriano é o dia 21 de outubro de 2023. A Parashá Noa é a segunda porção semanal da Torá no ciclo judaico anual da leitura da Torá. O primeiro ciclo, a primeira porção, foi ensinada pelo pastor Daniel, e aqui quero lembrar que ele quebrou um paradigma dito aqui no nosso país, que é com relação à criação do homem e a da mulher. Existem ditados ditos no nosso país que fala que primeiro Deus fez o rascunho e depois ele foi e fez a mulher, a perfeição. Mas, de uma forma muito brilhante, o pastor Daniel destruiu, essa falácia e colocou cada um no seu devido lugar. E Baruch Hashem, pela vida do nosso pastor Daniel. Prosseguindo aqui, Noa, que em hebraico significa descansar, conforto e estabelecer. E nós sabemos que Yeshua é o nosso descanso. Nós sabemos que o nosso conforto verdadeiro nós encontramos em Yeshua. E ele veio, morreu e ressuscitou ao terceiro dia. E ele estabeleceu a Brit Hadashah, o sangue da nova e eterna aliança. Nós vemos também, no nome de Noa, que ele veio para estabelecer, numa época onde a corrupção estava em alta, uma época onde a imoralidade estava em alta, ele veio para estabelecer justiça. Um dos nomes do Mashiach é Menahem, que significa conforto e que significa também consolo. Aonde é que está isso? A fonte é o Talmud Sanhedrin 98b. É interessante que em Noa nós encontramos conforto e também em Yeshua, conforto e segurança. Estamos agora diante do nome, de Noa. E dentro do nome de Noa, nós temos aí um Nun e um Resh. Se invertermos, colocarmos o Resh e o Nun, nós vamos encontrar a palavra Rem. Ou seja, dentro do nome de Noa está a palavra graça. E é muito interessante esse detalhe. Por quê? Porque o nome
nome bíblico, o nome na qual é revelado, ele tem significados importantíssimos. Pode ser no passado, alguma coisa que aconteceu ou que ocorreu no nascimento, e por causa daquele fato que ocorreu, os pais dão um nome para o filho, né? Pode ser também que o nome represente algo no futuro. E pode ser que seja algo também para o presente, né, de toda aquela família. E nós, vendo que o nome de Noa está escondido a palavra graça, nós sabíamos, né, que ele encontraria, né, graça aos olhos do Eterno, porque isso já estava dentro do seu nome. E é interessante que essa palavra graça, rem, muitos tradutores, devido ao conceito formado, ou seja, o preconceito, né, um conceito formado teologicamente falando, para eles, na primeira aliança, né, no Tanar, para eles, não tem a possibilidade de ter a palavra graça. Para eles, a graça simplesmente está na nova aliança, ou na Brit Hadashah, porque eles acreditam que a primeira aliança está relacionada à lei e a aliança renovada está relacionada à graça. Mas, na verdade, a mesma graça na qual Yeshua, né, crescia em conhecimento e na graça, a mesma graça dita na Brit Hadashah sobre os apóstolos, sobre nossos irmãos e irmãs, é a mesma graça na qual é visto aos olhos do Eterno perante Noa. E é interessante nós observarmos que é o Eterno que vê isto. Outra coisa que o Eterno vê em Noa é que ele é um Ish Tzadik Tamim. Ele é um homem justo e perfeito. Ele é um homem, no meio dos demais, único, na qual o Eterno, no meio dos outros homens, fala que é justo e perfeito. Em meio a uma civilização corrompida e decaída. Independente da circunstância, independente do erro dos outros, ele permanece justo. Ele não se corrompe. Mas como que é essa justiça? Como que é essa perfeição aos olhos do Eterno? Como que a Torá, como que a Brit Hadashah trabalha com esse senso de justiça? O que é ser justo? O que é, né, achar graça aos olhos do Eterno? Bom, vamos ver Lucas capítulo 1, versos 5 e 6. Na época de Herodes, rei da Judéia, havia um certo sacerdote chamado Zacarias, que fazia parte do grupo sacerdotal de Abias. E Isabel, sua esposa, também era uma das descendentes de Arão. Os dois andavam em justiça aos olhos de Deus e obedeciam de forma irrepreensível a todos os mandamentos e doutrinas do Senhor. Notemos que os dois, tanto Zacarias como a sua esposa Isabel, os dois andavam em justiça aos olhos do Eterno. Por quê? Porque eles obedeciam aos mandamentos e às doutrinas do Senhor. Eles obedeciam os mandamentos mais simples aos mais complexos. E isso, aos olhos do Eterno, é justo, é perfeito e é santo. Então, vejamos agora um outro exemplo no livro de Devarim, no livro de Deuteronômio, capítulo 6 e o verso 25. A Bíblia, né, dá respaldo para a própria Bíblia. Vejam, esta será a nossa justiça. Buscaremos zelosamente colocar em prática todos estes mandamentos diante do Eterno, nosso Deus, tudo conforme ele nos ordenou. Observemos aí que buscaremos zelosamente colocar em prática todos estes mandamentos com zelo, com força, com amor. Porque a lei do Eterno
ela governa e rege todas as coisas. Na galáxia, ela governa e rege todas as coisas. Na natureza, ela governa e rege todos os sistemas, todos os lugares, tudo é governado e controlado. Todos os outros seres temem, estremecem e obedecem. Com relação a nós humanos, a nós homens, nós temos a condição de escolher obedecer ou desobedecer ao Eterno. Tudo ao nosso derredor, o Sol, as estrelas, as galáxias, tudo obedece ao Eterno. Nada, se tratando de minerais, de vegetais, do reino animal, nada, nada. Tudo se curva perante ao Eterno. Somente os homens têm essa livre escolha. Os textos que nós lemos, né? Marido e mulher escolheram obedecer ao Senhor. O povo resolveu obedecer ao Senhor. Porque quando eu obedeço ao Senhor, aí é que as bênçãos, né, nas quais elas são condicional, qual é a condição? Desde que obedeça. Às vezes eu sou cercado por amigos de outros ministérios, de outras igrejas, e às vezes eles vêm com a caixinha cheia de promessa. O senhor crê nas promessas do Eterno? Eles me perguntam. Creio. Então é o seguinte, feche os seus olhos e pega aqui com a mão direita uma fitinha e depois o senhor pega com a mão esquerda outra, mas com os olhos fechados, tá? Porque a promessa que o senhor pegar aqui na caixinha de promessa são as promessas que vão acontecer na sua vida. E aí eu expliquei para eles que cada bênção daquela tinha uma condição, e a condição era de obedecer. E obedecer o quê? Aos mandamentos, aos decretos, aos estatutos do Eterno. Quando eu comecei a explicar que tinha essa condição, que não bastava fechar os olhos, né? E simplesmente ali pegar com a mão direita, eu pegar com a mão esquerda, não adianta fazer isso. Porque a condição é obediência. E obedecendo ao Senhor, sim, todas essas bênçãos te acompanham. Obedecendo ao Senhor, não importa o lugar, a circunstância, todas elas te alcançam. Nós vemos também dentro do texto, na qual nós lemos, no hebraico, a palavra shahat e a palavra Hamas. A palavra shahat significa cova e destruição. E a palavra Hamas significa violência, brutalidade, mal, falsidade e injustiça. Com relação a shahat, quando é que isso acontece? O que separa o homem de Deus? É o pecado, é o erro. E por causa do pecado, nós morremos, nós falecemos. Porque o salário, né, do pecado é a morte. Então, quando eu peco, quando eu erro, quando eu me distancio do Eterno, eu perco a imagem e eu perco a semelhança de Deus. E eu começo a ter a imagem e a semelhança daquele que está prestes a apodrecer debaixo da terra. Então, no meu rosto, todos vão ver que eu já estou, literalmente, como nós falamos aqui em Minas Gerais, eu já estou com o pé na cova. Mas se eu obedeço, se eu evito errar, se eu evito falhar, se eu procuro acertar o alvo, aí o meu rosto, sim, vai refletir a imagem e a semelhança do Eterno. Aquele povo estava corrompido na época de Noa. Noa, por onde andava, por onde passava, irradiava do seu rosto a semelhança e a imagem do Eterno, com relação a toda a população daquela época corrompida. Era um rosto cadavérico, era um tipo de rosto que estava no processo de putrefação. O corpo já estava podre. Por quê? Por causa dos erros, por causa das falhas. Então,
Isso causa e gera espanto. Nós vemos quando as pessoas se convertem, a pessoa saiu das drogas, a pessoa sai de vícios, de erros, de porneia, pornografia, da lascívia, da glutonaria, nós percebemos a diferença no rosto, porque agora essa pessoa, essa nova criatura, esse novo convertido, ele começa a refletir Yeshua no seu rosto, a imagem de Yeshua, a semelhança de Yeshua no seu rosto. O Ruach HaKodesh, o Espírito de Deus, controla todo o ser daquela pessoa. E aí nós falamos do primeiro amor, aonde a pessoa começa a estudar as Escrituras e ela procura a fazer tudo que está ali para agradar o Eterno. Por quê? Porque ela sabe que por estar salvo, sim, por estar salvo, por ter sido alcançado, porém, pela graça do Eterno, ela pratica, ela obedece os mandamentos do Eterno. Ela faz por estar salvo, não para ser salvo. Mas quando nós erramos, pecamos e continuamos errando, o nosso rosto, o nosso ser, perde a imagem, perde a semelhança. E o que parece, né, o que nós vamos transparecer para as pessoas é cova e destruição. A outra palavra, Hamas, que nós falamos sobre a violência, sobre a brutalidade, sobre o mal, sobre falsidade e injustiça, foi isso que foi até diante dos olhos do Eterno. Foi isso que o Eterno percebeu. Foi esse tipo de incenso que subiu, né, até as narinas do Eterno. É esse tipo de ação, erro, ratá, pecado, que subiu às narinas do Eterno. Foi um odor. E por causa disso, por causa dessa violência que o povo estava vivendo uns com os outros, por causa dessa brutalidade que uns estavam vivendo uns com os outros, por causa do mal, e pasmem, o professor Josué Paulo de Lima chega a descrever no seu comentário sobre a Parashá Noa que o povo chegou a um nível tão baixo que ele estava tendo relações sexuais com todos os tipos de animais. A única exceção, o único animal foram os peixes, mas com relação aos mamíferos, as aves e répteis, os homens cometeram zoofilia com todos eles. Por isto, e por causa também da injustiça, o Eterno então decretou o Mabu. O que é o Mabu? O Eterno decretou a água, a inundação, para limpar e destruir Hamas. Limpar e destruir a violência, a brutalidade e toda a injustiça cometida pelos homens. Com relação a Noa e a sua família, foram todos poupados. O Eterno deu à humanidade, sim, corrompida, a oportunidade de fazer techuvá, de retornar para ele. Foram vários anos construindo ali a arca e as pessoas perguntavam o que é isso? E Noa pregava, falava que o Eterno enviaria a grande inundação na terra, porque a terra estava corrompida. Então, nós vemos que os inimigos de Israel, sabendo e conhecendo essa palavra, tomaram posse dela para afrontar, para perseguir, matar, para destruir o povo judeu. Porque eles sabem o significado dessa palavra Hamas. Destruição, injustiça, imoralidade. Nós, que somos chamado povo do livro, nós que temos a lei escrita no coração e na mente, nós que fazemos parte
né, que fomos aproximados ao povo judeu através de Yeshua, o nosso Mashiach, nós sabemos que essa guerra travada há muito tempo, essa violência travada há muitos anos, nós sabemos que os filhos da serpente serão massacrados, destruídos e aniquilados pelo leão da tribo de Judá. Hoje, em pleno 2023, acabamos de celebrar as festas. No dia de Simchat Torá, houve um ataque, houve uma grande maldade contra o nosso povo. E isso não ficará impune, porque nós já estamos certos que o leão da tribo de Judá já está trazendo conforto, consolo, trazendo descanso, consolo aos enlutados, aos machucados, aos feridos, consolo àqueles que perderam pai, mãe, esposa, filhos. E também está trazendo a justiça, porque o povo judeu, o povo é guerreiro e o Eterno vai adiante deles. O Senhor é o nosso grande general e nós sabemos que ele não perde nenhuma guerra. Hamas, que quer trazer a destruição, a brutalidade, a violência, matam sem nenhuma dó, matam sem nenhuma misericórdia. Eles utilizam a população como escudo, enquanto o nosso povo, o exército entra na frente e se torna o escudo para a população. Nós vemos no rosto deles a morte, a destruição. Eles refletem o erro, o pecado. E da mesma forma, nós estamos vendo que no quatro cantos da terra, aqueles que o coração já estão inclinados a apoiar o Hamas, a apoiar a destruição do povo. Eles apoiam a brutalidade. Nós estamos vendo e observando isso na nossa era. Mas para o seu povo, o povo do Eterno, o Eterno tem uma grande arca para eles. O Eterno tem a proteção e também fará justiça. Quanto a nós, chamados de nazarenos, de messiânicos, quanto a nós, que somos todos descendentes, né? Por que não dizer verdadeiros e nem Noa? Não como nós estamos vendo aí na internet, né? Aonde homens, rabinos, intitulados como rabinos, têm escravizado alguns gentios, né? Fazendo ali separação de pessoas e pessoas, falando para que eles só precisam de guardar 7 mandamentos e por aí ficam. Na verdade, nós sabemos que através de Yeshua, o nosso Mashiach, aproximados ao povo, nós que fazemos parte da aliança renovada, nós que fomos alcançados por essa graça, nós cumprimos também outras normas, outros decretos, por sermos salvos e por entendermos que existe um grande rei. E esse grande rei tem um reino. E esse grande rei que tem um reino tem uma lei eterna. O rei é eterno, o reino é eterno e a lei é eterna. Por isso é que nós procuramos de forma com muito grande zelo e também amor cumprir nos pequenos detalhes, nas minúcias, porque nós sabemos que ela é perfeita, justa e santa. Porque nós sabemos que a graça, ela é desde a primeira aliança. Porque nós sabemos que a mentira contada pela teologia normativa, a Nahash, a grande serpente, que mente desde o início, que a verdade do Eterno vem
para destruir a Nahash, vem para destruir as mentiras que saem da boca da serpente. Por isso nós temos a incumbência de levar adiante a verdade de forma firme, contundente, para que as máscaras caiam, para que as pessoas possam retirar o óculos de Roma, sim, e terem acesso às Escrituras como ela é, sem sofismas. Lê as Escrituras sem um preconceito romano. Lê as Escrituras sem um judaísmo cheio de misturas, um judaísmo místico. Não. É sem esses ismos. É você ler a Torá, é você ler o Tanar, a Brit Hadashah, e sendo conduzidos pelo Espírito do Eterno. Para isto é que se levantou Yeshua, para desfazer as artimanhas de Ra-Satã. Então, neste Shabat, cuja a porção é Noah, o descanso e a consolação, entre em cada lar, através do nome de Yeshua, o nosso Mashiach, através de todos os méritos, sim, que Yeshua o fez, que nós sejamos alcançados para a glória de Deus Pai. Quero fazer neste momento uma oração. Eu quero, Pai, que em nome de Yeshua, a cada ouvinte, a cada pessoa, seja alcançada por este consolo. O mundo está um caos. O mundo está dividido em polos. Hoje, o mundo não tem descanso. É só brutalidade e violência, e ela está aumentando a cada dia mais. Em nome de Yeshua, Pai, traz descanso, traz consolação. Pai, traz a tua shalom a cada um que ouvir, Senhor, que haja imediatamente esse impacto. Oramos também, Senhor, por Jerusalém, que haja paz dentro de seus muros. Pai, guia e continue guiando o teu exército que está guerreando agora neste momento. Senhor, nós estamos aqui na condição de interceder pelo nosso povo. Aqui no nosso país, também nós temos a nossa luta, Senhor, contra aqueles que querem a nossa destruição. Pai, mas em nome de Yeshua, aonde houver um justo que obedece à tua norma, que ama a tua lei, aonde houver um justo, Pai, que faz, não para ser salvo, mas porque foi alcançado pela tua graça de Yeshua HaMashiach, por favor, Senhor, dê a cada um destes as tuas bênçãos, os brachot, prometidas ali, Senhor, que são condicionais. Por favor, Senhor, que cada lar aonde estiverem assistindo, por favor, que haja shalom. E que as pessoas venham dizer, Pai, verdadeiramente, a restauração, verdadeiramente, traz restituição. Por favor, Senhor, restaura. Por favor, ouve o nosso clamor. Em nome de Yeshua, o nosso Mashiach. Amém, amém. Shabbat Shalom. E que todos aproveitem este Shabbat. Sim, aonde os portais estão abertos. Aproveitem mesmo este Shabbat. Que haja Shalom. Que o filho encontre com o pai, encontre com a mãe. E que haja paz dentro das casas, dentro dos lares. É isto que eu rogo, em nome de Yeshua e pelos méritos de Yeshua. Shabbat Shalom e até o nosso próximo encontro.